Quero convidar agora os amados irmãos, você que está aqui, você que está em casa, abrir comigo no livro de Josué, capítulo 8. Josué, capítulo 8, versículo 1 e 2. Josué, capítulo 8, versículo 1 e versículo 2. Amém? Glória a Deus pelas nossas crianças. Glória a Deus. A Bíblia diz que é do louvor dos pequeninos que sai o perfeito louvor. E eu creio que eles estavam aqui numa apresentação de louvor e de adoração ao nosso Deus. E essa adoração subiu, o Senhor recebeu. Amém? Josué capítulo 8, versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei, e desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Oremos. Pai santo e amado, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Aqui estamos porque entendemos que não existe lugar melhor para estarmos do que aqui, diante da tua presença, do que aqui na reunião do corpo de Cristo, aqui onde entoamos louvores, onde a tua presença se manifesta, no lugar onde o Senhor reservou, preparou para celebrarmos ao Deus vivo e poderoso, o Deus que nós cremos, um Deus que está sobre nós. Te damos total liberdade para agir aqui, Senhor. Venha através do teu Espírito Santo ministrar os nossos corações. Vem ministrar a tua igreja. Vem trazer as verdades que o Senhor preparou para esta noite, que possamos sair daqui transformados, cheios da tua unção, cheios da tua graça, que o Senhor venha nos moldar segundo a verdade do teu coração. Em nome de Jesus, repreendemos toda e qualquer ministração contrária à palavra do Senhor, toda e qualquer ministração das trevas sobre esse lugar, sobre os lares, sobre as vidas daqueles que nos acompanham através dessa live, Senhor, no nome de Jesus. Toda a retaliação das trevas, todo roubo de mente, ao sairmos daqui, toda tentativa do inimigo roubar essa palavra, desde já nós repreendemos como igreja do Senhor e na autoridade do nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz amém e amém. Aleluia, glória a Deus por mais uma noite que nos reunimos aqui como igreja, como corpo de Cristo, e hoje em um domingo especial, domingo de ceia, aleluia, onde relembramos e celebramos a morte de Cristo, que nos trouxe de volta à vida, que nos trouxe de volta ao Pai. Amém, glória a Deus. Semana passada nós ministramos aqui sobre a derrota do povo de Deus em Ai. O que aparentemente seria uma conquista fácil, se tornou em um grande pesadelo para o povo de Deus. Quero relembrar um pouquinho sobre o que falamos até aqui, algumas coisas. Porque Ai se tornou um grande pesadelo para o povo de Deus. Por que Ai se tornou? Por causa da cobiça e pecado de Acã, que além de ter quebrado a aliança de toda uma nação, levou para dentro de casa coisas contaminadas, coisas que foram consagradas à destruição. Antes de falarmos sobre o capítulo 8 propriamente, Josué, eu gostaria de ler o capítulo 1, dos versículos 3 ao versículo 9,
para relembrarmos as coisas que Deus ministrou ao nosso coração, as coisas que Deus ministrou a nós aqui como igreja. Josué capítulo 1, versículo 3 a 9. E eu preciso te lembrar aqui que as palavras de Deus são como palavras de vida. Amém? Diz assim Josué 1, 3 a 9. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, e toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. E versículo 8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu estou trazendo aqui novamente o capítulo 1, porque às vezes nós esquecemos algumas coisas que Deus falou. Não se desviar da palavra do Senhor resultaria em uma vida de muitas bênçãos para o seu povo. Esse é o propósito. Um bom pai, uma boa mãe, pela experiência que eles têm, pelo conhecimento que eles viveram, logicamente sempre irão orientar seus filhos para que vivam de uma forma que proporcionem para eles o quê? Prosperidade, coisas boas, conquistas, vitórias, para que eles sejam bem-sucedidos. Assim também é o Senhor. E eu preciso que você registre bem isso no mais profundo do seu coração. Tudo o que Deus falou sempre teve o intuito de abençoar o seu povo, sempre. E como pai amoroso, zeloso, ainda depois de ter falado a Moisés, Deus relembra aqui, no capítulo 8, a Josué, os cuidados que o povo deveria ter para continuar no caminho de bênção, ou melhor, no capítulo 1, para continuar no caminho de bênçãos. Incrível como o povo se esquece, não é? Incrível como o povo tem uma facilidade de esquecer as palavras do Senhor. Se envolvem com conquistas, se envolvem com vitórias na vida, que as deixam tão encantadas com as capas de Acãs dessa vida, com bens, com ouro, prata, riquezas, que se esquecem da aliança que tem com o Senhor. Parece que essa história se repete em anos e anos depois. Parece-me que essa história continua se repetindo ainda nos dias de hoje, infelizmente. Deus recebe de braços abertos
a todos. Cuida, coloca num lugar para crescer, para desenvolver ministério. E de repente se encanta com uma coisa ali, uma coisa acolá, e se desviam da essência, porque olhou mais para o seu coração, quando deveria olhar mais para o coração de Deus. Quando a Bíblia diz que o maior é aquele que serve, não é para envaidecer ou engrandecer o que serve, e sim para simplesmente colocar o que serve mais próximo daquele que verdadeiramente é o maior. E quanto mais estivermos verdadeiramente próximos do maior, maior seremos naquele que é o maior. O pecado vai continuar cobiçando. A cobiça do pecado vai continuar. O desejo pelas capas, pelas riquezas desse mundo vai continuar, cumprindo o seu papel, assim como foi durante toda a existência do homem. Ou teve alguma época que não foi assim? Você está aí? Contudo, as palavras do Senhor continuarão vivas e jamais passarão. Mateus 24:35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Pior é que às vezes vemos pessoas que levam o nome de Cristo querendo dar novos tons às palavras do Senhor, querendo alargar mais um pouquinho a porta, para ver se entra mais alguém que não concorda com alguma coisa, e que sem perceber estão sendo moldados pelas concupiscências desse mundo de iniquidade o qual vivemos. Hoje nós vamos falar sobre a vitória em Ai. De forma muito direta. Vemos nesses 2 primeiros versículos do capítulo 8. O que nós estabelecemos como tema para a ministração dessa noite: 3 ordens e uma estratégia de Deus para vencer em Ai. 3 ordens e uma estratégia de Deus para viver em Ai. Não é para vencer em Ai. Não tem nada a ver com aquele filme não, tá, irmãos? Sequei um segredo, não tem nada a ver com isso não. 3 ordens e uma estratégia de Deus para vencer em Ai. Primeira ordem, está logo aí no versículo 1. E disse o Senhor a Josué, primeira ordem: não tenha medo. O medo exerce um poder de nos paralisar diante das adversidades. O medo paralisou um exército inteiro de Deus diante de apenas um homem, Golias. Durante 40 dias e 40 noites, o medo. O Senhor sabia o quanto o povo tinha sido afetado emocionalmente, psicologicamente, com a derrota em Ai. E é bem possível que muitos não tenham até entendido, ou até questionado o que aconteceu, por que aquilo tudo aconteceu com Acã e a sua família, por que tinha que acontecer aquilo? Por que aquela família tinha que ser exterminada assim? É possível que muitos tenham questionado. Mas o fato é, irmãos, que nossos questionamentos e pensamentos, ainda que estejam embasados em coisas supostamente boas,
jamais irão sobrepor a palavra de Deus, que continuará sempre a mesma eternamente. As palavras de Deus não sofrem alterações, não. Elas continuam sendo as mesmas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus falou, vai o quê? Vai se cumprir. O medo pode exercer poder de nos paralisar, e acaba gerando também outras consequências que podem ser vistas como pecado, como por exemplo não avançar. Porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche. Deus quer nos ensinar a agirmos mesmo quando estivermos sobre algum efeito, algum tipo de interferência do medo. Está com medo? Porque clamas, porque choras? Porque está batido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Confia em Deus, espera no Senhor. O Senhor nunca disse que seria fácil. Mas Ele sempre nos instruiu a seguirmos fielmente as palavras dEle, a observarmos atentamente as suas palavras, não se desviar delas, nem para a direita, nem para a esquerda. Não tem jeitinho não, brasileiro, nem de qualquer país, não tem. E isso traz firmeza para nós, porque seguimos firmes, independente do que aconteça. Se Deus falou, vai cumprir. Quando recuamos diante do medo, recuamos em avançar, e consequentemente deixamos de seguir a direção do Senhor, e por tabela deixamos de prosperar e vencer. Significa dizer que o medo pode até bater na minha porta, porém não posso deixar de confiar em Deus. O medo pode até bater na sua porta, porém você nunca deve deixar de confiar em Deus. O salmista declara no Salmo 56, versos 3 e 4: mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Salmos, versos 23, 4, diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Deus não está prometendo nos eximir de perigos e dificuldade, nunca. Mas Ele está dizendo para nós que Ele estará conosco, se nós crermos, se nós confiarmos nele, se nós não temermos, se nós continuarmos seguindo aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos para fazer. Aqui o salmista nos ensina que está no vale de sombra e de morte torna-se o lugar mais seguro do mundo quando o Senhor está conosco. Para vencer o medo é preciso desafiá-lo, porque ele sempre vai vir, ele sempre vai tentar nos paralisar, mas é preciso, querido, desafiá-lo, dizer para ele: quem és tu? Incircunciso filisteu, para desafiar o exército do Deus vivo. Quem é isso? Ou esse, ou coisa.
que possa insurgir contra aquele que Deus escolheu para prosperar, para vencer. Quem é? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Para vencer o medo é preciso desafiá-lo no Senhor. E para desafiá-lo, precisamos da segunda ordem de Deus para Josué na vitória em Ai. E disse o Senhor a Josué: não desanime. Segunda ordem: não desanime. Sabe, irmãos, eu gosto muito de pensar sobre o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 8 e 9. Eu gosto muito de pensar sobre essa passagem, no que diz respeito a não desanimar. E o texto vai nos dizer que se continuarmos semeando no Espírito, vamos colher vida no tempo próprio. O texto diz: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. E no final diz: se não desanimarmos. Olha a influência que existe no desânimo. Olha a influência que o desânimo pode exercer. Quando alguém é afetado, quando alguém é atingido, e as circunstâncias vão vir, porque o Senhor muitas vezes vai usar as circunstâncias para nos aperfeiçoar em fé. E as circunstâncias vêm para exercitarmos fé. E ao invés de entendermos isso, recuamos, paramos. Assim como o tempo de plantar, tem também o tempo de colher. Conter a nossa carne será muitas vezes o nosso maior desafio, porque a carne ela foi acostumada, queridos, a viver recebendo, a viver sempre querendo entender todas as coisas. E se ela não entender porque os anjos não têm sexo, ela não vai aceitar como os anjos foram criados. Preste atenção nisso. A sua carne, que está aí dentro de você, sempre oferecerá resistência ao seu espírito, aquilo que Deus colocou dentro de você. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Enquanto Deus quer nos aperfeiçoar no espírito, a carne investe pesado para cobiçarmos coisas que nos afastam da presença de Deus. É sempre assim, é sempre assim. Não tem nada demais fazer isso ou aquilo. A Bíblia não diz que isso é pecado. E a Bíblia também diz: todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. Independente do que a sua alma te impulsionar a acreditar, saiba que Deus quer que você seja aperfeiçoado cada dia mais, através da sua palavra, que em nenhum momento vai cogitar massagear sua carne, juntamente com os prazeres que esse mundo secular produz. E aí você entra no engano, porque você acha: não acho nada demais. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com aquilo. E aí por concordar com a carne, que acha que não tem nada demais, vem um desânimo.
A carne leva as pessoas ao medo, ao desânimo, a se oporem contra os desejos do Espírito de Deus. Não desanimar torna-se aqui uma injeção. Quando Deus fala não desanime, torna-se uma injeção de Deus. Quando o povo estava pensando em recuar, quando o povo estava pensando em seguir em uma outra direção, diante dos contratempos dessa vida, diante dos pecados que a cobiça da carne produz, devemos nos posicionar sempre em seguir em frente. Se não desanimarmos, colheremos tudo no tempo certo de Deus para nós. Enquanto o tempo da colheita não vem, continuo semeando no Espírito. Assim como as coisas boas promovem colheitas boas, o pecado também traz frutos ruins. E toda a geração de Josué experimentou o sabor amargo do pecado de um homem, do pecado de Acã. E o que é que Deus fez? Tratou o pecado com o povo e disse ao povo: não desanime. Às vezes o pecado nos faz voltarmos para o mesmo estado que nós estávamos. Às vezes o pecado nos leva a retrocedermos. E o fato de retrocedermos traz desânimo. Não adianta, vai ter que enfrentar. Ai. O pecado levou aquele povo a recuar, a perder. Foi um contratempo. Eles poderiam já estar adiante, passado, ai. Mas o pecado entrou pela cobiça de um homem, que ainda levou coisas contaminadas para dentro da sua própria casa. Não desanimar representava colheitas boas futuras na presença do Senhor. Nunca pare, continue em frente, nunca pare, continue semeando no Espírito, nunca pare. Da mesma forma, Deus está dizendo hoje a você que está aqui, a você que está em casa: não desanime. Trate o pecado como pecado, não tenha medo e não desanime. Continue em frente. Terceira ordem de Deus a Josué: avance com toda a sua força. Versículo 1 ainda, de Josué capítulo 8. E disse o Senhor a Josué: leve todo o exército com você e avance contra Ai. Sabe, irmãos, as circunstâncias muitas vezes nos levam a acreditar que devemos reduzir a nossa intensidade quanto às coisas de Deus. Às vezes até acreditamos que a melhor alternativa é deixar de seguir a direção de Deus. Afinal de contas, eu segui a voz de Deus. E o que aconteceu comigo? Me levou a uma condição que eu estou vivendo hoje. Sabe, irmãos, isso é um grande engano. Quando olhamos dessa forma, quando pensamos que a direção que Deus nos conduz nos leva a uma condição inferior, nos leva a uma condição ruim. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, a Bíblia diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse texto de Romanos nos ajuda a entender que se seguirmos firmes nos propósitos do Senhor, tudo irá cooperar para o bem
Vira para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: tudo irá cooperar para o seu bem. Cuide em seguir firme os propósitos do Senhor. Nós gostamos dessas frases, né? Tudo vai dar certo, você vai prosperar, você vai vencer em nome de Jesus, né? Gostamos dessas. Mas tem condição, irmão. Tem condição. Não se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Passamos por fases, em processos e processos de nossas vidas, e às vezes passamos numa situação, enfrentamos uma situação aparentemente desfavorável, e em outras vezes poderíamos nem entender e passar por situações favoráveis, aparentemente favoráveis. Sabe, irmãos, isso pouco importa se seguimos firmes nos propósitos do Senhor. O que importa é que tudo vai cooperar se você segue firme, se você não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, se você segue os propósitos do Senhor, não importa. Deus é contigo. Seguir firme na direção do Senhor nos fortalece a pensarmos menos em nós e mais em Deus. Porque quando estamos mais pensando em nós, estaremos mais sob o efeito da nossa natureza carnal e correndo o risco de sermos conduzidos pelo coração enganoso do homem. Aprendemos isso em Mateus 16, 25. Jesus disse: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Essa é a matemática, irmãos. É menos para ter mais. É entregar para viver mais de Deus. É renunciar. Essa é a dinâmica da vida cristã. É a renúncia. Aquele que quiser vir após mim, que negue-se, o quê? A si mesmo. Tome a sua cruz, a sua própria cruz e siga-me. Eu não posso pregar outro evangelho que não seja esse, irmãos. Não posso. Não posso pregar outro evangelho. Esses dias eu estava em casa e falando com a pastora: não dá para pregar outra palavra que não seja essa. Não dá. O meu compromisso é com Deus, é com a palavra de Deus. E é assim que nós devemos seguir, irmãos. Independente das coisas que você tem enfrentado, das coisas que você está vivendo, nas pessoas que estão ao seu lado ou não, siga firme na palavra do Senhor. Viver pela causa do Evangelho nos mantém no caminho de vida eterna. Levar agora toda a sua força para enfrentar significa seguir com tudo de melhor, de volta à direção da palavra do Senhor. Israel pecou, negligenciando a aliança que tinha com Deus. O Senhor trata com Israel, restabelece a aliança com ele, mas precisava agora avançar com toda a sua força, com toda a sua intensidade. Se você quebrou, se você pecou quebrando a aliança com o Senhor, por ter dado os ouvidos mais ao seu coração e ceder às tentações da carne, trata o pecado como pecado, aparte-se dele, arranca da sua casa
tudo que é pecado. Não tenha medo de uma possível perda, não tenha medo. Não tenha medo de uma possível perda, de destruir a capa e os tesouros que você pegou na contaminação de coisas consagradas. Não tenha medo de se desfazer delas. Não tenha medo, não desanime e se volte com todas as suas forças para a direção que o Senhor te colocou para viver, para seguir. Precisava de todo o exército de Israel naquela luta, não precisava. Analisando a força que existia em 2 exércitos. Mas como Israel pecou, como Israel negligenciou, agora precisava voltar à intensidade nas batalhas. Meu Deus, meu Deus. Eu não sei o que você está vivendo, o que você viveu, qual a situação que você se encontra hoje, mas é preciso voltar com toda a sua intensidade, com todas as suas forças para essa batalha que o Senhor diz para você, que te mostra para você continuar seguindo em frente. Quantos estão entendendo aqui? Quando Jesus foi indagado sobre o maior dos mandamentos, ele disse o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Seguir ao Senhor tem que ser com amor. E para demonstrarmos amor tem que ser com todas as nossas forças. Amém. 3 ordens de Deus para o seu povo, e agora uma estratégia para vencer em Ai. Está no versículo 2. Prepara uma emboscada. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei. E dessa vez vocês poderão se apossar dos despojos dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Preparar uma emboscada é um posicionamento de guerra. É um posicionamento de alerta. Especificamente aqui para ir à batalha, avançar na batalha e deixar que o inimigo pense que ele vai fazer a mesma coisa que ele fez antes. E como eu disse, era preciso enfrentar Ai para cumprir os propósitos do Senhor. Muitas vezes nós vamos ter que, em coisas que aparentemente são fáceis, nós estamos quebrando a cabeça. E Ai se tornou um tormento. Mas eu preciso te dizer, você precisa enfrentar Ai. Porque Ai faz parte dos propósitos do Senhor. Eu não sei o que é que pode representar na sua vida Ai. Mas o Senhor diz hoje, você precisa vencer em Ai. E eu te dei forças, te dei direção, te instruí. Estou te dando estratégias. E foi assim que Deus fez com Josué. Deu a ele estratégia. Todos ficaram sabendo que o povo de Deus perdeu em Ai. Foi humilhado em Ai. E Ai pode ser esse lugar, o lugar onde você foi humilhado, o lugar onde você foi derrotado. Agora era a vez de Ai saber que existe um Deus poderoso e grandioso que está sobre o seu povo. Deixe eles pensarem o que quiserem sobre vocês. E quando eles pensarem que vão fazer a mesma coisa, serão surpreendidos de uma forma completamente inesperada. Deus nos ensina a enfrentar e vencer a quem nos humilhou e que aparentemente teve algum tipo de vantagem. Deus quer glorificar o nome dEle.
nesse lugar. Deus não fará você pular de nível sem que você vença o nível que você caiu. Isso é forte. Às vezes a gente quer dar um jeitinho, né? Não, eu venci aqui, vamos fazer o seguinte, vamos pular essa etapa aí. Não, Deus não faz isso. Você vai ter que enfrentar a Ai. E você vai vencer em Ai. Ai se tornou algo grande porque você fez coisa errada, porque você deixou o pecado entrar, porque o povo quebrou a aliança, porque você levou coisas contaminadas para dentro da sua casa. Não tenha medo de Ai. Não desanime. Vá com toda a sua força. Mas não é essa força que você acha que você tem no seu braço, mas é com a força da minha palavra, da minha instrução, daquilo que eu disse que você iria vencer. É isso que o Senhor está falando hoje. É isso que o Senhor está ministrando hoje aqui. Com tudo que temos de melhor em Deus. Aquele exército de Josué não era de Josué, era de quem? De Deus. Com toda a sua força em Deus, com tudo que você tem de melhor, de quem? Acreditar que em Deus podemos fazer mais e seremos muito mais que vencedores, nos coloca numa posição estratégica de guerra. O inimigo não pode prevalecer. Não pode. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sempre iremos vencer no Senhor. E o problema vai ser sempre o pecado, as consequências, as coisas consagradas, as coisas contaminadas, as coisas que Deus não quer que você faça uso. Tem uma passagem, e eu quero agora aproveitar e chamar o pessoal do louvor para vir para cá, me ajudar. Tem uma passagem que o Senhor ministrou muito no meu coração, no início da minha conversão, que está em Salmo, ou melhor, Salmo não, 2 Samuel, capítulo 5, sabe, irmãos, tem coisas aqui que às vezes são pérolas, tá? Que o Senhor está trazendo, e a gente precisa estar muito atento para receber, porque são coisas extremamente valiosas no Senhor. Se a gente tiver desanimado para receber a palavra do Senhor também, isso faz diferença, irmãos, faz diferença. 2 Samuel 5, versículo 19 a 25, diz assim, algo que ministrou muito meu coração, ministrou muito a minha vida, que até hoje isso norteia a minha forma de caminhar no Senhor. Davi perguntou ao Senhor, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu, vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou, e disse, assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Olha que interessante, irmãos. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Olha que interessante, irmãos. Então Davi consultou o Senhor de novo. E lhe respondeu, não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles, e ataque-os em frente das amoreiras.
Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Quando eu li esse texto, o Senhor me ministrou e falou: meu Deus, Davi poderia não ter consultado a segunda vez. Afinal de contas, Deus já tinha dado a vitória de uma forma para Davi. No entanto, o que ele faz? Mesmo sendo o mesmo adversário, mesmo sendo o mesmo exército, ele novamente consulta o Senhor. Meu Deus, isso é incrível. Vemos aqui, irmãos, a melhor estratégia de todas, sabe qual é? Sabe qual é? Sempre consultar o Senhor. E esse foi também um dos problemas da geração de Josué, na derrota em Ai. Por quê, pastor? Josué envia 2 espias, ok? E não consulta o Senhor, não consulta. Os espias trazem seus relatórios, de que não precisavam usar muitos soldados, para vencer ali, em Ai. Qual é o resultado? Uma derrota vergonhosa. Se Josué tivesse consultado o Senhor, antes de partirem a primeira vez, para lutar em Ai, o que ia acontecer? O Senhor ia dizer para ele: não, irmão, tem pecado, não vá. Às vezes nós somos tão afoitos, né, em querer fazer as coisas. Ah, não, mas vou fazer isso, eu vou pegar o dinheiro. Consulta ao Senhor. O coração do homem é enganoso. Não é porque você tem recursos que você vai fazer isso ou aquilo ou outro. O problema, queridos, eu já disse isso várias vezes aqui, é quando colocamos o nosso coração antes de ouvir a Deus. Aí não adianta mais. Eu conheço inúmeras situações, já era. Deus pode falar, pode fazer descer um anjo do céu, você não vai ouvir, você não vai entender que Deus está falando outra coisa. O coração do homem é enganoso. Se deixar o coração entrar, já foi. Pecado destrói a aliança que possuímos com Deus, além de nos fazer passarmos vergonha diante dos nossos inimigos. Pecado faz isso. 3 ordens do Senhor e uma estratégia na vitória de Ai, que serve de exemplo para mim, serve de exemplo para cada um de nós. Não tenha medo, não desanime, avance com todas as forças. E a estratégia? Deixe o inimigo pensar que você perdeu. Prepare uma emboscada. Feche os teus olhos nessa hora. Meu Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela revelação, Senhor, que o Senhor está nos trazendo nessa noite. Amolece o nosso coração, Senhor, com a verdade que está em Ti. Nós não somos guiados pelas nossas emoções, ou por nossos achismos, ou por nosso entendimento humano. Nós somos guiados pela Tua palavra, e ela não tem oscilação, ela não vacila em entendimento, tem um entendimento único. Que o Senhor nos faça permanecermos firmes na direção que o Senhor tem estabelecido para prosseguirmos. Em nome de Jesus. Nós vamos ministrar um louvor agora, e eu quero falar com você que está aqui, você que está em casa. Deixa o Senhor ministrar o seu coração nessa hora. Não se importe com quem está ao seu lado, nem à sua frente, nem atrás. Diga: Senhor, eis-me aqui, liberta-me de mim,
Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu não quero mais estar preso ao pecado. Não quero estar mais sob o domínio e interferência de coisas que não agradam ao Senhor. Fale isso nessa noite, fale isso nessa hora. Expresse através desse louvor. Aleluia.